Bem-vindos ao Pensamento Universico. Hoje é o primeiro encontro nosso do ano e uma data muito festiva, uma data muito bonita, porque hoje é o dia de Santos Reis. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso hoje. Então, começo desejando a todos uma boa nova alvorada de 2014, com muitas realizações, mas a gente nunca esquecer que a nossa felicidade depende de nós mesmos, né? Nós nunca devemos deixar que a nossa felicidade dependa de outros. Então, o Feliz Ano Novo é uma produção nossa, de cada um de nós. Né? Então, gostaria de pensar um pouquinho. Sabe que esse dia 6 de janeiro, a Igreja Ortodoxa e todo o Oriente, ela influenciou dessa maneira, celebram o Natal hoje. E não no dia 25 de dezembro, como a tradição latina da Igreja Católica e, enfim, de todos os cristãos que seguiram essa orientação católica no Ocidente. Então, de alguma maneira, claro, nós estamos no clima do Natal ainda, no clima dessa experiência mágica que é a chegada do Menino Deus, essa magia, essa transformação, não é? E aqui no Brasil, ainda nos rincões do Brasil, é possível encontrar e vivenciar a experiência da Folia de Reis. Então, uma experiência muito bonita que cantadores visitam as casas das pessoas e trazem a alegria, como se os reis estivessem visitando aquela casa, como naquela experiência ancestral eles teriam visitado Jesus, Maria e José na gruta, e então aquele motivo de festa, de grande alegria, né? Então quem são esses reis, né? Na verdade, lá no começo, o Evangelho nem fala de reis, é a tradição posterior que vai falar que são reis. Lá no passado se falava em magos, e magos eram quem? Eram astrólogos, esses homens eram estudiosos dos astros. Aliás, eles foram conduzidos por uma estrela guia, né, segundo a tradição, para encontrar esse menino especial que teria nascido em Israel, não é? E então eles seguiram a estrela guia, né? Algumas tradições dizem que eles vieram ou da Pérsia, ou da Babilônia, ou do sul da Arábia, não é? E que mostram um pouco, quer dizer, vieram do Oriente em sentido de Belém, né, para encontrar o menino Deus que havia nascido, né? E aí a tradição, não o Evangelho, né, porque isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Né? É possível então fazer essa leitura através da tradução do Roden, mas em qualquer tradução da Bíblia, mas a gente sempre recomenda do professor Roden, pela maneira como foi traduzido diretamente do grego do primeiro século, né? Então, a tradição diz que eram 3 reis, ou na verdade 3 magos, e que depois, então, eles ganharam essa aura de reis, né? E a gente, então, hoje costuma dizer que eles representam os 3 continentes, né? Os 3 continentes conhecidos na época, não era conhecido ainda as Américas, mas a Europa, a Ásia e a África, né, o Velho Mundo, né, e que, segundo a tradição, então, era um Melchior, que é atribuído a ele ter vindo da Ásia. Esse homem teria trazido ouro para Jesus. Né? Baltazar, que teria vindo da África e teria presenteado Jesus com incensos. Né? E Gaspar, que era europeu e que trouxe mirra. Esses 3 presentes são muito curiosos para que a gente possa fazer um pouco essa reflexão, né? O ouro, o que é que representa? Naturalmente, o ouro é a riqueza, é a nobreza, né? Então mostra a realeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é reconhecido como um rei. Né? Quando a gente olha para o incenso é a espiritualidade. Então, Jesus é reconhecido como um sacerdote, como aquele que representa Deus. Né? E a mirra representa a profecia. Então, Jesus
além de ser rei, além de ser sacerdote, é também profeta. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Então, o ouro, ele traz toda a ideia da prosperidade, né? De que a gente deve buscar a prosperidade, que Deus nos dá a prosperidade. E a prosperidade está onde? Está na natureza. Né? Está no cuidado que o homem tem com a natureza, na transformação que nós fazemos da natureza através do trabalho. Né? Então, envolve um aspecto que o Rodin dizia, a natureza é sempre a coisa da estética, da beleza. Né? Então, o ouro está representando aqui essa natureza bela. Né? O incenso é o mundo simbólico, é o mundo da espiritualidade. Né? Então, o Rodin colocaria aqui a mística, né? Quer dizer, então não adianta você estar preso à natureza, às coisas da vida da natureza, e estar desligado de quem criou a natureza, né? De quem é a natureza de uma outra forma, que é o sagrado, né? A experiência do sagrado. Então a mística. E a mirra representa então o profeta. E qual o papel do profeta? O profeta, toda vez que há injustiça social, ele coloca o dedo no nariz dos poderosos e corrige. Grita como um João Batista para dizer, olha, isso não está errado, não está certo, isso está errado, isso tem que ser corrigido. Né? Então, Jesus é também esse profeta que denuncia o que está errado. Né? Invariavelmente, no Evangelho, a gente percebe essas três características de Jesus. Então, mas o sentido mais profundo é que esses três reis magos representam de alguma maneira todo o mundo, todas as nações, desde da Ásia, desde a África e da Europa, que todos então se convergem para a grande esperança que se faz no nascimento de Jesus de Nazaré. Então essa é a grande mensagem que é trazida para nós aqui. Né? E aí, então, é uma reflexão que eu gostaria de dizer, que a experiência religiosa de Jesus é uma experiência que quebra toda a experiência étnica e nacionalista e propõe uma experiência espiritual renovadora, transformadora e ampla no sentido de ser universal, onde cabem todos e todos os povos com as suas tradições diferenciadas e com as suas formas de complementação no conjunto, né? Quer dizer que há a possibilidade de um mundo onde as pessoas, as nações, as diferentes etnias, as diferentes concepções possam convergir num sentido de transformação do mundo, de transformação da natureza, na transformação da vida. Né? E aí eu sinto que essa imagem dos três reis magos diante do menino, né, e ao lado dos pais, né, essa bela imagem do presépio, um pouco denuncia uma visão estereotipada e preconceituosa de uma falsa teologia segregacionista, né, que se constituiu em todos os apartheids, não só na África do Sul, mas em todos os lugares onde uma passagem da Bíblia, o Gênesis 5, onde existe a figura de Noé e dos filhos e da maneira como Noé teria amaldiçoado o seu filho Cã. Né? Primeiro que se todos os três filhos eram filhos de Noé, então, quer dizer, eles não eram de diversas etnias. Né? Então, uma visão racista vê em Cã como se ele fosse o pai dos africanos, dos negros de uma maneira geral. Então, uma visão absolutamente preconceituosa que foi usada no apartheid, que invariavelmente, inclusive, tem um notório político no Brasil que eventualmente traz à tona essa interpretação errônea, falsa, uma falsa teologia que o cristão verdadeiro, que as pessoas religiosas e elevadas espiritualmente jamais podem aceitar que as escrituras, qualquer que sejam elas, sejam discriminatórias, que elas justifiquem a apartação
de negros contra brancos, de índios contra orientais. Não existe isso, né? Quer dizer, então gostaria de reforçar a visão de que os Santos Reis trazem justamente essa denúncia de que não se pode aceitar uma sociedade injusta onde a religião ou certa falsa teologia venha a justificar atitudes absolutamente nefastas, né? E gostaria então, nesse cenário, lembrar a figura majestosa de Nelson Mandela, que nós acabamos de perder agora no final do ano, que aos 95 anos, depois de toda uma trajetória, de ter pego em armas, e que depois, no processo de luta contra a segregação social, ele optou, como Gandhi, pela não violência e se transformou no grande símbolo da paz, no grande símbolo de renovação da figura política, porque muitas vezes a gente tem uma visão estereotipada e negativa dos políticos de uma maneira geral e de achar que a política não tem outro caminho que não seja a questão da violência. Então, Mandela, Gandhi, esses grandes humanistas que encararam a política sem pudor, eles de fato trazem para a gente essa ideia, essa mensagem, essa noção da inclusão social, da sociodiversidade, da possibilidade que homens de todas as cores, de todas as raças, de todos os credos, de todas as opções sexuais e de qualquer tendência política ou de mentalidade possam ser respeitados da maneira como são, desde que haja realmente o respeito recíproco, não é? Então, gostaria de deixar essa mensagem dos Reis Magos como essa convergência de todos os povos em torno do amor, que é representado pela figura do menino Jesus, que se fez presente entre nós, o Deus conosco. Então, gostaria de desejar, nesse primeiro encontro do ano, nesse 10º encontro da nossa série, uma nova alvorada 2014 muito significativo e realizador para cada um de vocês que acompanha as nossas discussões. E peço então que vocês continuem a acompanhar, que é o sentido de nós estarmos aqui semanalmente. Acompanhe também no Facebook, nós temos um grupo de discussão, que você é bem-vindo, né? Então, uma boa nova alvorada a você e a todos que você ama.